Yeah, yeah, yeah. Trap, fé e propósito. Quem olha por fora vê um gigante. Quem olha pela fé vê a vitória. Um pastor, 5 pedras. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. No campo eu cuidava das ovelhas do meu pai, enquanto Deus treinava o guerreiro que ninguém mais faz. Leão apareceu, eu lutei sem recuar. Urso levantou, viu o Senhor me guardar. Samuel chegou, trouxe azeite na mão. Entre meus irmãos Deus escolheu meu coração. Era só um menino desacreditado, mas Deus já viu um rei sendo levantado. Dias de silêncio, aprendendo a confiar. Quem vence no secreto, vence quando vai lutar. Não foi por espada, nem por posição. Foi Deus escrevendo minha preparação. Enquanto muitos olham o tamanho da guerra, eu olho para aquele que criou os céus e a terra. Se Deus prometeu, eu não vou desistir. Quem anda pela fé nunca para de seguir. Pode levantar, gigante. Meu Deus continua rei. Maior que Golias é o Deus que eu confiarei. Cinco pedras na mão, fé dentro do coração. Quem luta pelo Senhor nunca perde a direção. Não é força, não é poder, é o Espírito Santo fazendo acontecer. Quando Deus entra na batalha, o impossível cai no chão. Golias vira testemunho da grandeza da salvação. O exército tremia 40 dias sem reação. Golias zombava do Deus da nação. Armadura pesada não preciso vestir. Quem me deu vitória ontem vai comigo até o fim. Saul me olhou sem acreditar, mas eu já tinha visto Deus me levantar. Peguei meu cajado, me afunda também, porque quem anda com Deus nunca luta sozinho, amém. Cheguei no vale sem medo do mal, nem a confiança vinha do Deus eterno. Enquanto ele gritava cheio de arrogância, eu respondia com fé e perseverança. Tu vens contra mim com espada e escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Hoje toda a terra vai reconhecer que existe um Deus que faz o impossível acontecer. A pedra voou, o céu respondeu, o gigante caiu, porque Deus venceu. A multidão viu, ninguém acreditou. O impossível diante de todos aconteceu. Uma pedra pequena mudou toda a história. Quando Deus entra na luta, o final é vitória. Não importa o tamanho do problema que surgiu, maior é o Deus que nunca desistiu. Se a luta parece impossível vencer, lembre-se de Davi, do Deus do poder. Talvez teu Golias seja medo ou solidão, talvez seja tristeza ou falta de direção, mas o mesmo Deus que derruba aquele gigante continua vivo, poderoso e constante. Pode levantar, gigante. Meu Deus continua rei. Maior que Golias é o Deus que eu confiarei. Cinco pedras na mão, fé dentro do coração. Quem luta pelo Senhor nunca perde a direção. Não é força, não é poder, é o Espírito Santo fazendo acontecer. Quem confia no Senhor jamais será vencido, porque a vitória começa quando Deus é escolhido. Golias caiu, não porque Davi era forte, mas porque Deus era maior. O Senhor não salva com espada nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Trap, fé e propósito. Trap, fé e propósito. Direto da cova para o palácio. O sonho que Deus entrega ninguém pode matar. Escuta essa história.
Eu era só um jovem vestido de promessa, túnica colorida, mas a inveja não esquece. Deus mostrou em sonho um futuro diferente, enquanto eu acreditava, meus irmãos rangiam os dentes. Olha o sonhador, foi assim que zombaram, planejaram minha queda, mas o céu já tinha um plano. Me jogaram uma cisterna querendo meu fim, só que quem guarda a promessa também guarda a mim. Me venderam por moedas como simples mercadoria, mas Deus escreveu o que ninguém mais via. Cada lágrima caída virou semente no chão, porque o propósito é maior que a perseguição. Se Deus falou, vai acontecer. Pode o vento soprar, pode o mundo dizer, quem nasceu pra viver a promessa do Senhor nunca será vencido pela dor. Dos sonhos ao governo, Deus me levantou. Da cova ao palácio, sua mão me guiou. O que tentaram destruir, Deus fez florescer. Quem anda com Cristo nasceu pra vencer. Dos sonhos ao governo, eu continuo de pé. Não foi pela força, foi somente pela fé. Quem espera no Senhor nunca fica sem vitória. Toda cicatriz faz parte da história. Na casa de Potifar fui fiel todo dia, mesmo na prova Deus me fortalecia. A tentação bateu, mas eu escolhi fugir. Prefiro perder o mundo do que de ti sair. Fui acusado sem culpa, jogado na prisão, mas nem as correntes prenderam minha missão. Onde muitos viam derrota e solidão, Deus preparava minha exaltação. Interpretei sonhos pela graça do Senhor, porque toda sabedoria vem do Criador. O faraó chamou quando ninguém tinha resposta. Quem anda com Deus encontra a porta. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, Deus revelou o futuro mais uma vez. O Egito foi salvo pela direção do céu. O Deus de José continua sempre fiel. Os irmãos voltaram buscando alimento, sem imaginar quem estava no comando naquele momento. Em vez de vingança, eu escolhi perdoar. Quem conhece a graça também sabe amar. Sonhos ao governo, Deus nunca falhou. Cada prova enfrentada foi Ele quem sustentou. O poço não foi o fim, a prisão não venceu. O plano era maior, porque nasceu de Deus. Os sonhos ao governo, essa é minha canção. O impossível acontece nas mãos do Senhor. Se Deus te fez promessa, continua a caminhar, porque no tempo certo Ele vai te exaltar. Trap, fé e propósito. Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Lembre-se das maravilhas que Ele fez. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Trap, fé e propósito. Não é sobre a cova, é sobre o Deus que entra nela. A fidelidade custa caro, mas a recompensa vem do céu. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal. Daniel 6:22. Longe de Jerusalém, terra estrangeira, levaram um menino, mas não roubaram sua bandeira. Mudaram meu idioma, tentaram meu coração, mas minha identidade sempre pertenceu ao Senhor da criação. Enquanto Babilônia adorava o poder, eu dobrava os joelhos para o Deus que faz viver. Não aceitei a mesa que queria me corromper, porque quem teme ao Senhor nunca vai se vender. Os anos passaram e Deus me exaltou. Entre os governadores sua mão me colocou. A sabedoria que eu tinha não vinha de mim, era o Espírito Santo escrevendo o meu fim. Mas quando Deus te levanta, a inveja
com Deus nunca caminha de ré. Se o mundo fecha uma porta, o céu abre a eternidade. A fidelidade ao Senhor vale mais que qualquer cidade. Pode rugir, meu Deus continua aqui. A cova não é meu fim, o rei luta por mim. Pode rugir, pode cercar, meu Deus vai me guardar. Quem confia no Senhor nunca deixa de cantar. O leão abriu a boca, mas o anjo chegou primeiro. Quando Deus entra na batalha, não existe desespero. Criaram uma lei assinada pelo rei: quem orar a outro Deus morrerá de uma vez. Pensavam que eu mudaria por causa da pressão, mas quem conhece o Deus vivo não negocia oração. Abri minha janela como todos os dias. Jerusalém era o rumo das minhas poesias. 3 vezes de joelhos, lágrimas no chão, porque minha força sempre nasceu da comunhão. Vieram me prender como quem vence uma guerra, mas Deus já escreveu outra história sobre a terra. O rei lamentava por ter assinado a sentença, enquanto o céu preparava a maior recompensa. A pedra foi fechada, a noite começou. Os leões se levantaram, mas o anjo também chegou. Os rugidos ecoavam naquela escuridão, mas havia paz reinando dentro do meu coração. O Deus que criou cada fera com sua própria mão também tem autoridade sobre toda a criação. Quem escreveu minha história nunca perdeu controle. O Deus que fecha a boca do leão também quebra qualquer corrente. O medo gritava, mas a promessa falava mais alto. O inferno dizia: é o fim. O céu respondia: é apenas o começo. Quando o sol nasceu e amanhã apareceu, ouvi a voz do rei chamando: Daniel, servo do Deus vivo, respondeu. Então gritei bem forte no fundo daquela prisão: vivo está o meu Senhor, ele ouviu minha oração. Nenhum arranhão havia no meu corpo, porque quem Deus protege permanece no propósito. A mesma cova preparada para destruir virou palco onde o milagre fez o mundo assistir. Toda a Babilônia viu quem é o verdadeiro rei. O Deus que nunca muda, ontem, hoje e sempre será. Não é o tamanho da luta que decide quem vencer, é o tamanho do Deus em quem você crê. Se hoje existe uma cova esperando por você, continue ajoelhado, não pare de crer. A noite pode ser escura, mas logo vai passar, porque quem confia em Cristo sempre vai triunfar. Pode rugir, meu Deus continua aqui. Nem a morte me separa do amor que existe em ti. Pode rugir, pode tentar, minha fé não vai quebrar. O Deus que fechou a boca dos leões também vai me levantar. Da cova nasce o testemunho, da prova nasce a canção. Quem permanece fiel recebe a exaltação. Trap, fé e propósito. Trap, fé e propósito. Quando o fogo do céu desce, toda mentira perde a força. Não existe comparação, só existe um Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. A terra estava seca fazia 3 anos e meio. Nem chuva, nem colheita, só poeira pelo meio. O povo se divide entre Baal e o Senhor. Esqueceram quem é a fonte da vida e do amor. Acabe governava seguindo a direção de Jezabel, que espalhava idolatria pela nação. Os profetas do Senhor foram perseguidos sem perdão, mas Deus ainda levantava Elias com unção. Então veio a palavra
queimando como brasas. Ajunta todo Israel e os profetas de Baal em praça. Suba ao Monte Carmelo, chegou a decisão. Hoje o céu vai mostrar quem merece adoração. Subir sem espada, sem exército, sem poder, só com a certeza de que Deus iria responder. Enquanto muitos viam um homem sozinho lutar, o exército do céu já começava a marchar. Até quando vocês vão ficar entre dois caminhos sem escolher? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor, não deixem a chama da fé morrer. Desce fogo do céu, mostra pra esse mundo quem é Deus de Israel. Não é Baal, não é o ouro, não é o poder, só o Deus vivo faz o impossível acontecer. Desce fogo do céu, queima a mentira, restaura o povo teu. Quando o Senhor responde, ninguém pode explicar. Todo joelho se dobra, toda língua vai declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 450 gritavam sem parar, pulavam sobre o altar, tentando fogo chamar. Do amanhecer até o sol se esconder, mas o céu permaneceu em completo silêncio, sem responder. Veriam o próprio corpo, levantavam a voz, mas um ídolo de pedra nunca ouviu ninguém de nós. Então Elias disse com santa ironia: talvez o Deus de vocês esteja dormindo ainda. Chegou a hora da tarde do sacrifício ao Senhor. Reconstruiu o altar com pedras e muito amor. 12 pedras representando cada tribo de Israel, mostrando que a aliança ainda permanecia fiel. Cavaram uma valeta ao redor do altar e ordenei aos servos: podem água derramar. Uma vez, duas vezes, três vezes sem parar, até o sacrifício completamente encharcar. A água encheu a valeta, parecia impossível, mas Deus gosta de mostrar seu poder invisível. Quando tudo dizia agora não vai pegar, era exatamente a hora do céu se manifestar. Então levantei meus olhos e comecei a orar: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, responde hoje, para que este povo saiba que Tu és Deus. Nem precisei repetir, nem gritar desesperado. Uma oração sincera move o braço do Deus exaltar. Então fogo caiu rasgando os céus, consumiu o altar pela glória de Deus. Queimou o holocausto, a lenha e as pedras também. Secou toda a água diante dos olhos de alguém. O povo caiu com o rosto no chão, clamando em alta voz com o coração: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A verdade venceu diante dos olhos seus. Depois Elias subiu outra vez para orar, mesmo sem nuvens insistiu em esperar. Mandou o servo olhar 1, 2, até 7 vezes, porque quem vive pela fé não desiste às primeiras. Na 7ª vez surgiu uma pequena nuvem no mar, do tamanho da mão de um homem, pronta para aumentar. Logo o céu escureceu, o vento começou a soprar e a chuva voltou para a terra restaurar. O Deus que envia fogo também envia provisão. Depois da prova vem a chuva, depois da oração vem restauração. Desce fogo do céu, acende outra vez o altar que é teu. Queima todo orgulho, toda idolatria, enche minha vida da tua alegria. Desce fogo do céu, que o mundo veja a tua glória, Deus fiel. Depois do fogo vem a chuva da unção. O Senhor reina para sempre sobre a criação. Só o Senhor é Deus, meu coração vai declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para sempre vou cantar. Trap, fé e propósito. O mesmo Deus que respondeu Elias no Monte Carmelo continua respondendo aqueles que levantam um altar de adoração verdadeiro.
Ele ainda envia fogo, Ele ainda envia chuva, Ele continua sendo Deus. Trap, fé e propósito. Quando Deus entra na batalha, quantidade perde para a autoridade. Não é pelo tamanho do exército, é pelo tamanho do Deus que vai à frente. Os 300 tocaram as trombetas, e o Senhor fez que em todo o arraial a espada de um se voltasse contra o outro. Israel chorava debaixo da opressão. Os midianitas roubavam toda a plantação. Quando chegava o tempo da colheita, o inimigo levava tudo sem dar resposta. O povo se escondia nas cavernas e montes, vivendo pelo medo, sem enxergar horizonte. Mas Deus nunca abandona quem clama em oração, sempre levanta alguém pra cumprir sua missão. Lá estava Gideão malhando trigo escondido num lagar apertado, coração ferido. Foi quando o anjo apareceu trazendo direção. O Senhor é contigo, homem valente, que revelação. Olhei pra mim e só vi fraqueza. Minha casa era pequena, sem riqueza. Como vou salvar Israel, Senhor? Sou o menor da minha família, sem valor. Mas Deus respondeu com autoridade: eu estarei contigo, essa é a verdade. Não é a tua força que vai vencer, é a minha presença que fará acontecer. Quando Deus escolhe alguém, ninguém consegue impedir. Quem nasceu pra viver promessas nunca foi feito para desistir. Com 300 eu vou vencer, porque Deus vai à frente pra guerrear. Se Ele falou, pode acreditar, nem inimigo vai me parar. Com 300 eu vou vencer. Não é pela espada, nem pelo poder, é pela voz do Deus de Israel, que faz o impossível acontecer. Se o mundo disser, Você é pequeno demais, eu vou responder. meu Deus é grande demais. Antes da guerra Deus mandou derrubar o altar de Baal que estava no lugar. Naquela mesma noite obedeci sem hesitar, porque antes da vitória Deus quer santificar. os povos se uniram como a areia do mar, milhares de soldados prontos pra atacar. Então toquei a trombeta, Israel respondeu, mas Deus ainda tinha um plano que surpreendeu. E 2000 homens vieram lutar, mas o Senhor começou a diminuir sem parar. Quem tem medo pode voltar pra sua casa. 22 mil foram embora sem demora. Ficaram 10 mil esperando a direção, mas Deus disse, ainda é muita gente. Gideão levou todos até as águas do rio, ali começava outro desafio. Uns beberam de joelhos sem vigia, outros levaram a água à boca sem deixar de observar. Os atentos permaneceram preparados, e somente 300 foram separados. O mundo dizia, isso é loucura, mas Deus dizia, agora a glória será minha. Na mão direita, uma tocha escondida, na mão esquerda, Um pantaro de barro na cintura, a trombeta da vitória, sem espada, mas cheios de autoridade. chegou a meia-noite, silêncio no arraial. Os inimigos dormiam sem imaginar o final. Então Gideão gritou com toda a convicção: Pela espada do Senhor e de Gideão, os cantaros quebraram, a luz apareceu, as trombetas tocaram, o vale estremeceu. O acampamento inteiro começou a correr, porque Deus fez os inimigos se confundir entre si. As espadas deles se voltaram umas contra as outras, enquanto Israel contemplava as obras gloriosas, sem precisar lutar como o homem imaginou. Foi o próprio Senhor
pela sua mão. Se Deus reduzir, é porque Ele quer multiplicar. Se Deus permitir a prova, é porque já preparou a vitória. O menor da casa virou líder da nação, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Com 300 eu vou vencer. O impossível começa quando Deus aparecer. Não importa o tamanho da multidão, maior é o Deus da minha salvação. Com 300 eu vou vencer. A promessa nunca vai morrer. Quem confia no Senhor dos exércitos sempre terá motivo pra viver. Eu não conto soldados, eu conto promessas. Eu não conto espadas, eu conto milagres. Porque quando Deus entra na guerra, a vitória já foi escrito. Leve fé e propósito. Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Você pode se sentir pequeno, mas nas mãos de Deus 300 homens derrotam milhares. O Deus de Gideão continua transformando medo em coragem e fraqueza em vitória. Trap, fé e propósito. Nem toda batalha é vencida com espada. Algumas são vencidas com coragem, jejum e oração. Deus trabalha até quando seu nome não aparece. Essa é a história de Esther. Então Esther disse: irei ter com o rei, e se perecer, pereci. Na antiga Pérsia começou a mudança. A rainha Vasti perdeu sua liderança. O rei Assuero procurava uma nova rainha, enquanto Deus escrevia uma história escondidinha. Entre tantas jovens surgiu uma órfã escolhida, criada por Mordecai, homem de fé de vida. Seu nome era Hadassa, Esther para a nação. Beleza por fora, mas Deus viu o coração. Não foi a coroa que mudou quem ela era, foi a presença de Deus conduzindo sua espera. Enquanto muitos viam apenas sorte e posição, o céu preparava uma grande missão. Mordecai dizia: filha, não esqueça quem você é. Mesmo dentro do palácio ela permaneceu de pé. Quando Deus abre uma porta, ninguém consegue fechar. Quem nasceu com propósito sempre vai se levantar. Se eu tiver que morrer, eu vou lutar. Meu Deus me levantou pra essa geração. Não foi por acaso que cheguei até aqui. Foi o céu escrevendo essa missão. Eu não vou me calar. Mesmo diante do rei eu vou entrar. Quem confia no Deus de Israel nunca nasceu pra recuar. A coragem vem do alto, o medo não vai vencer. Se Deus está comigo, quem poderá me deter? Mas Haman cresceu cheio de orgulho e maldade. Queria adoração, queria autoridade. Mordecai não se curvou diante da vaidade, porque só o Senhor merece toda a majestade. A ira de Haman virou perseguição, assinou um decreto contra toda a nação. Homens, mulheres e crianças morreriam sem razão. Parecia o fim da esperança e da salvação. Quando Esther ouviu aquela notícia, o palácio perdeu toda a aparência de justiça. Mordecai enviou um recado com fervor: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Essas palavras incendiaram seu coração. Ela entendeu enfim sua verdadeira missão. Antes de enfrentar o rei, escolheu jejum e oração. 3 dias buscando o Senhor, sem comer, sem desistir, porque quem dobra os joelhos vê o impossível se abrir. Então ela vestiu as roupas reais, mas entrou dependendo do rei dos reis. O cetro foi estendido, a graça venceu o medo. O favor de Deus
abriu a porta da vitória. Do banquete preparado com sabedoria, a verdade apareceu naquele dia. Ramã caiu na própria armadilha, porque Deus honra quem nele confia. A forca que Ramã mandou levantar foi exatamente onde veio a terminar. O mal que planejou contra os inocentes voltou sobre ele de forma surpreendente. O decreto da morte perdeu seu poder, Israel recebeu motivos pra viver. A tristeza virou festa por toda a nação, porque Deus transformou o choro em celebração. Purim nasceu para recordar que Deus sempre sabe como livrar. Mesmo quando parece estar em silêncio, Ele continua governando cada momento. Não tenha medo de obedecer. O propósito vale mais que o conforto. A coragem de um coração pode salvar uma multidão. Quando Deus escolhe alguém, Ele também sustenta. Se eu tiver que morrer, eu vou lutar. Meu Deus me chamou para testemunhar. Nenhum decreto pode cancelar o plano que Deus decidiu realizar. Eu não vou me calar. Minha voz nasceu pra adorar o Deus que salvou o seu povo em Esther. Também hoje pode libertar. Não importa o tamanho da ameaça, maior é a graça do Senhor. Quem vive pra cumprir seu propósito sempre termina vencedor. Trap, fé e propósito. Trap, fé e propósito. A tempestade não foi enviada para destruir a fé de Pedro. Foi o cenário onde ele pisaria no impossível. A multidão tinha acabado de comer. 5 pães e 2 peixes fizeram todos viver. Jesus despediu o povo e foi orar, enquanto os discípulos começaram a navegar. Anoiteceu, o vento começou, o mar se revoltou, o barco balançou, as ondas gritavam querendo assustar. Parecia impossível alguém suportar. A madrugada trouxe um sinal, uma silhueta caminhando sobre o vendaval. Os discípulos gritaram fantasma, mas era Cristo chegando em meio às águas. Então uma voz rompeu a escuridão: coragem, sou eu, não tenham medo não. Naquele instante o medo perdeu lugar, porque a voz de Jesus faz a paz voltar. Quando Ele fala, o vento obedece. Quando Ele chama, a fé floresce. O impossível começa quando a voz do mestre diz: vem, se Jesus me chamar eu vou. Mesmo que o mar tente me afundar, minha fé é maior que a tempestade, porque Cristo vai me sustentar. Eu vou andar sobre as águas, não pelos meus pés, mas pela tua palavra. Se eu olhar pra ti, eu não vou cair. Quem segura minha mão é maior que qualquer mar. Pedro respondeu cheio de convicção: Sexto Senhor, me dá uma direção. Jesus sorriu e apenas falou, e o impossível começou. Um pé saiu do barco devagar, o outro decidiu também confiar. A água virou chão pela autoridade, porque a fé vence toda a gravidade. Os outros ficaram presos no lugar, mas Pedro escolheu acreditar. Quem arrisca viver pela palavra descobre milagres que ninguém imaginava. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, nenhum mundo apagava sua luz. Mas quando olhou para o vento forte, o medo tentou mudar sua sorte. Começou a afundar naquele instante, clamou bem alto, firme e confiante: Senhor, salva-me. E a resposta veio imediatamente. Jesus estendeu a mão, não demorou. A graça sempre chega antes do desespero vencer. Quem clama pelo Salvador nunca fica sozinho. Cristo segurou Pedro com
não com condenação, mas com favor. Homem de pequena fé, porque duvidaste de pé. Os dois voltaram caminhando lado a lado, o mestre e o discípulo restaurado. Quando entraram novamente no barco, o vento cessou naquele exato ato. Então todos começaram a adorar, reconhecendo quem podia o mar acalmar. Caíram aos seus pés em adoração, declarando com toda a convicção: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A maior vitória não foi andar no mar, foi aprender a sempre confiar. Porque quem fixa os olhos no Salvador descobre um caminho acima da dor. Não olhe para a onda, olhe para Cristo. não escute o vento, Escute a voz do mestre. a tempestade passa, mas a palavra permanece. Se Jesus me chamar, eu vou, mesmo que ninguém consiga entender. Se Ele abrir o caminho sobre as águas, também vai fazer eu vencer. Eu vou andar sobre as águas, porque minha fé está no Senhor. Se eu cair, sua mão me levanta, nunca me abandona, meu Salvador. O barco é confortável, mas os milagres acontecem quando a gente responde: Eis-me aqui, eu vou. Trap, fé e propósito. Nem toda prisão é derrota, às vezes é o lugar onde Deus prepara o maior milagre da sua vida. Cheguei em Filipe seguindo a direção, levando o evangelho para aquela geração onde Cristo chegava, a luz fazia nascer e as correntes do pecado começavam a romper. Uma jovem escrava vivia aprisionada por um espírito maligno, era dominada. Ela seguia gritando por muitos dias: esses homens anunciam o Deus da vida. Paulo se voltou cheio de autoridade: em nome de Jesus, saia dessa cidade. O espírito saiu naquele mesmo instante. O poder de Cristo venceu o arrogante, mas os donos perderam seu lucro e seu poder. Levantaram a multidão querendo nos deter. Mentiras viraram acusação e fomos arrastados para a prisão, sem julgamento justo, sem explicação. Recebemos açoites diante da multidão. As costas sangravam, o corpo sentia dor, mas ninguém podia prender nosso Senhor. Podem fechar as portas, podem prender minhas mãos, mas nunca conseguirão aprisionar minha adoração. Mesmo na prisão eu vou cantar, meu louvor faz o inferno estremecer. Quando a meia-noite chega, o Deus do impossível vai aparecer. As correntes vão cair, as portas vão se abrir. Quem adora no meio da dor sempre vê um milagre surgir. Meu Deus transforma lágrimas em vitória, faz da prisão um testemunho de glória. Lá no fundo da cela escura, os pés presos no tronco, sem estrutura, o silêncio da noite tomou lugar. Mas decidimos ao Senhor exaltar. Não escolhemos reclamar da situação, escolhemos levantar uma canção. Enquanto muitos dormiam na escuridão, o céu escutava nossa adoração. Cada nota subia como oração, cada palavra enchia a prisão. Os outros presos começaram a ouvir, porque um verdadeiro adorador nunca deixa de servir. Quando a fé canta, o medo vai embora. Quando a igreja adora, o céu responde na hora. Era quase meia-noite quando o sobrenatural chegou. A terra começou a tremer, não era destruição, era libertação. O alicerce da prisão estremeceu, as portas se abriram, Deus apareceu.
faça nenhum mal a si mesmo. Todos nós estamos aqui. O homem caiu tremendo aos nossos pés, perguntou chorando, cheio de fé: Senhores, o que devo fazer para ser salvo e viver? Então respondemos com alegria e amor: creia no Senhor Jesus, o Salvador. Naquela mesma noite ele e sua família foram lavados pela graça que reconcilia. Quem antes vigiava nossa prisão, agora lavava nossas feridas com compaixão. O lugar de sofrimento virou altar, porque Deus sabe transformar. A meia-noite não dura pra sempre. O louvor abre portas que força nenhuma consegue abrir. Quem canta na dor celebra a vitória antes dela chegar. Mesmo na prisão eu vou cantar minha esperança, ninguém vai roubar. O Deus que abriu aquelas portas também hoje pode libertar. As correntes vão cair, toda a cadeia vai romper. O nome de Jesus tem poder para salvar e renascer. Se a noite parece longa, continue adorando, porque o Deus que respondeu Paulo e Silas ainda responde hoje. Trap, fé e propósito. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Trap, fé e propósito. Amar a Deus é o primeiro mandamento, mas amar o próximo é a prova de que o amor de Deus vive em nós. Um mestre da lei perguntou ao Salvador: quem é meu próximo, Senhor? Jesus respondeu contando uma história que atravessou os séculos e permanece na memória. Um homem seguia de Jerusalém pra Jericó. No caminho encontrou tristeza e muito pó. Ladrões apareceram sem misericórdia, roubaram tudo, deixaram dor e discórdia. Ferido na estrada, quase sem respirar, esperava que alguém viesse ajudar. O sol queimava, o sangue caía no chão. Parecia esquecido daquela situação. A dor gritava mais alto que sua voz, mas Deus já preparava um propósito após. Quem ama de verdade não olha a posição, estende a mão sem pedir explicação. O amor verdadeiro enxerga o coração. Eu vou parar, eu vou cuidar, mesmo que o mundo escolha passar. O amor de Cristo me ensinou que ninguém nasceu pra abandonar. Vou levantar quem caiu, vou repartir o pão e a compaixão, porque quem conhece a graça de Deus também estende a mão. O reino não é só palavra, é amor em ação. Primeiro vem um sacerdote respeitado, olhou de longe e passou para o outro lado. Depois um levita, homem da religião, também seguiu viagem sem estender a mão. Tinham aparência de santidade, mas esqueceram da verdadeira verdade. Não basta conhecer a escritura, é preciso viver a palavra pura. Então surgiu um samaritano viajante, um povo desprezado naquele instante, mesmo sendo rejeitado pela multidão. Foi ele quem revelou compaixão. Parou o animal, correu sem hesitar, ajoelhou-se para cuidar, lavou as feridas com azeite e vinho, mostrando que o amor sempre encontra o caminho. Colocou o homem sobre sua montaria, caminhou ao lado durante toda a via, levou até a hospedaria sem esperar aplauso ou simpatia. Tirou 2 moedas, pagou toda a despesa e ainda disse ao hospedeiro: cuide dele,
quando eu voltar. Se houver mais gasto eu pagarei. Assim é o amor que não mede sacrifício. Jesus então perguntou ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele homem? Eu sei. Ele respondeu sem poder negar: foi quem escolheu amar. Então Cristo falou com autoridade: vai e faz o mesmo, essa é a verdade. Não importa a cor, a origem ou a condição, o reino de Deus vence toda a divisão. Porque o próprio Jesus é o bom samaritano. Encontrou a humanidade caída pelo engano. Curou nossas feridas na cruz do Calvário, transformando o perdido em filho extraordinário. Quando eu estava caído sem direção, Ele me levantou com sua compaixão. Hoje sigo seus passos por onde eu for, levando esperança, graça e amor. A religião pode passar, mas o amor permanece. O preconceito separa, a graça aproxima. Quem ama como Cristo nunca anda sozinho. Eu vou parar, eu vou cuidar, mesmo que ninguém queira enxergar. O amor de Cristo me alcançou, agora eu também vou amar. Vou levantar quem caiu, vou ser resposta em meio à dor. Porque o evangelho é vivido com atitudes de amor. Se Jesus me resgatou, eu também vou estender a mão. Eu também vou estender a mão. Trap, fé e propósito. Escuta essa história. 12 anos de sofrimento, mas bastou o encontro com Jesus para uma vida inteira ser transformada. Existia uma mulher sofrendo em silêncio, carregando no peito um enorme sofrimento. 12 anos de dor, lágrimas pelo chão, esperando um milagre, buscando solução. Gastou tudo que tinha tentando se curar. Médicos vieram, mas ninguém pôde ajudar. Quanto mais procurava uma saída pra viver, mas sua enfermidade fazia ela sofrer. Pela lei era impura, vivia sem abraço, rejeitada por todos, caminhando no cansaço. Ninguém queria tocar naquela mulher, mas Deus já escrevia um novo amanhecer. Enquanto muitos olhavam só a aparência, Jesus já conhecia toda a sua existência. Ela ouviu dizer que o mestre estava ali, e nasceu uma esperança que não teve fim. Ela disse em seu coração: se eu conseguir tocar, mesmo na barra das suas vestes, eu sei, tudo vai mudar. Foi só um toque em Jesus e toda a dor terminou. 12 anos de sofrimento e um segundo acabou. Foi só um toque em Jesus e o impossível aconteceu. O que médico nenhum conseguiu fazer, o Filho de Deus resolveu. Quando a fé encontra Cristo, o milagre encontra você. A multidão cercava o Salvador, cada pessoa buscava a seu favor, mas aquela mulher abriu caminho pela fé, sabendo que diante dela estava Emanuel. Mesmo fraca ela continuou, cada passo era uma prova de amor. Não queria chamar a atenção da multidão, só desejava tocar com o coração. Então sua mão alcançou o manto do Senhor. Naquele instante cessou toda a dor, o sangue parou, o milagre chegou. A vida que estava perdida floresceu, mas Jesus parou
Pedro respondeu. Pedro respondeu: Senhor, todo mundo está te apertando. Mas Jesus falou: alguém me tocou, porque de mim sai o poder. Ela veio tremendo e caiu aos seus pés, contou toda a verdade diante do mestre fiel. Não havia mais vergonha para esconder, porque diante de Cristo há um novo viver. Então Jesus olhou para aquela mulher com um amor que o mundo nunca pôde oferecer e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, estás livre do teu sofrimento. Depois de 12 anos sem esperança, ela voltou a viver com confiança. Não recebeu somente cura e perdão, recebeu também uma nova identidade e salvação. Aquela que vivia escondida na multidão virou testemunho da compaixão, porque quem toca em Jesus com fé verdadeira tem sua história transformada para a vida inteira. Ela não tocou apenas um pedaço do manto, ela tocou o coração do Salvador. Enquanto muitos tocavam Jesus por curiosidade, ela o tocou pela fé. Foi só um toque em Jesus e toda a história mudou. Quem vivia na dor e na rejeição, pela graça do mestre venceu. Foi só um toque em Jesus e o impossível aconteceu. Hoje o mundo conhece a história da mulher que pela fé venceu. Se a esperança parece distante, continue caminhando, porque um toque de fé pode mudar uma vida inteira. Trap, fé e propósito. Se eu tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Trap, fé e propósito. Ei! A multidão pode tentar calar tua voz, mas quem clama por Jesus nunca grita em vão. DJ, solta o beat! Na beira da estrada vivia um homem esquecido. Bartimeu era cego, mas nunca tinha desistido. Todos os dias sentado esperando compaixão, dependendo de moedas pra matar a solidão. Não viu o sol nascer, nem o céu estrelado, só conhecia o mundo pelo som de cada passo. Enquanto muita gente só enxergava um mendigo, Deus já viu um milagre pronto pra ser vivido. Então houve um barulho diferente na cidade, uma multidão andando com velocidade. Perguntou: quem está passando por aqui? Responderam bem alto: é Jesus de Nazaré. Naquele mesmo instante seu peito incendiou, a esperança que dormia outra vez acordou. Ele sabia, aquela era a sua oportunidade. O filho de Davi estava naquela cidade. Quando a fé desperta, o medo vai embora. Quem espera em Deus não perde a hora. Eu quero ver Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver, nada vai me impedir. Hoje minha história
cada vez mais forte. Não aceitou viver refém da própria sorte. A multidão dizia: fica quieto, cala essa voz. Mas Bartimeu gritava ainda muito mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o mundo tenta calar tua oração, é nessa hora que Deus presta atenção. O grito da fé atravessa multidões, chega direto ao trono das decisões. Jesus então parou no meio da caminhada, chamou aquele homem da estrada, disseram pra ele: levanta, o mestre está te chamando. Na mesma hora lançou sua capa no chão, deixou o passado, correu em direção. Quem encontra Cristo não olha pra trás, porque sabe que nunca será igual jamais. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu sem hesitar: Senhor, eu quero ver. Não pediu dinheiro, não pediu posição, não pediu riqueza nem fama na multidão. Ele pediu aquilo que ninguém podia dar, uma visão restaurada pelo poder do olhar. Então Jesus declarou: vai, a tua fé te salvou. Naquele instante a escuridão desapareceu. Pela primeira vez Bartimeu, o mestre, viu as cores da criação, o brilho do céu, o rosto do Salvador, o Deus de Israel. Mas o maior milagre não foi enxergar, foi decidir Jesus acompanhar. A Bíblia diz que ele seguiu o Senhor, porque quem recebe a graça responde com amor. Tem gente que enxerga, mas vive sem direção. Bartimeu era cego, mas tinha visão no coração. A fé viu Jesus antes dos olhos verem. Eu quero ver Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ver. Meu passado ficou pra trás, quem encontra o Salvador nunca volta atrás. O céu responde quando a fé insiste. Quem grita por Cristo não quer ignorado, porque o Deus que abriu os olhos de Bartimeu ainda abre caminhos, ainda faz milagres, ainda transforma vidas. Zaqueu subiu na árvore. Trap, fé e propósito. Pequeno na altura, mas gigante na ambição. Tinha dinheiro, fama e posição, chefe dos cobradores, cheio de riqueza, mas vazio por dentro, sem paz nem certeza. A cidade julgava, apontava o dedo, vivendo cercado por crítica e medo. Mas ouviu falar de um homem diferente, que mudava histórias e transformava a gente. A multidão fechava sua visão, mas a sede de Deus queimava o coração. Correu pela rua sem se importar, subiu numa árvore só pra enxergar. Quem tem fome de Deus não olha opinião, rompe barreiras, vence a multidão. O que parecia loucura pra quem viu era o início do milagre que surgiu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele só queria ver Jesus passar, mas Jesus parou pro encontrar. Quando a graça chega sem avisar, a vida inteira começa a mudar. Eu subi pra ver Jesus, mas ele olhou pra mim. Quando pensei que era o fim, ele escreveu um novo enfim. Chamou meu nome no meio da multidão e transformou completamente meu coração. Não importa o que falam sobre você, Jesus conhece quem você pode ser. Da árvore pra mesa, da culpa pra luz, minha história mudou quando encontrei Jesus. O povo murmurava sem entender, como pode ir na casa dele querer comer.
Mas Jesus não vê como o homem vê. Ele olha a alma e faz renascer. A presença entrou naquela casa, quebrou corrente, mudou a rota traçada. O dinheiro já não era a prioridade. Agora existe a nova identidade. O coração que antes só queria ganhar, agora queria repartir e amar. Quem encontra Cristo de verdade, troca o orgulho pela humildade. Hoje houve salvação nesta casa. O que era perdido foi encontrado. O pecador foi restaurado. Porque Jesus não veio condenar, veio buscar quem deseja salvar. Talvez você se ache pequeno demais, marcado pelos erros que ficaram pra trás. Mas quando Jesus chama pelo nome, toda vergonha desaparece e some. Ele não vê apenas quem você foi, ele vê o propósito que constrói. A graça alcança qualquer coração e transforma a tristeza em salvação. Eu subi pra ver Jesus, mas ele olhou pra mim. Quando pensei que era o fim, ele escreveu um novo enfim. Chamou meu nome no meio da multidão e transformou completamente meu coração. Não importa o que falam sobre você, Jesus conhece quem você pode ser. Da árvore pra mesa, da culpa pra luz, minha história mudou quando encontrei Jesus. Zaqueu procurava enxergar Jesus, mas Jesus já estava enxergando Zaqueu. Às vezes basta um passo de fé para descobrir que Deus já preparou o encontro que vai mudar sua história.